Opinião de hoje vai falar sobre o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma série de projetos para fazer mudanças no código, entre eles dar mais poder ao PROCON, mas as empresas abusam no Brasil. As telefonias são as grandes campeãs de reclamações do PROCON e às vezes o consumidor é chamado para tentar conciliar com as empresas e as empresas não aparecem. Elas preferem que o processo continue, ganham tempo. E se pegarmos pelas telefonias, que tem uma série de multas aplicadas, a maior parte dessas multas não foram pagas. O que acontece com o Código de Defesa do Consumidor? Para falar sobre isso, eu converso com o advogado, mestre em Direito, professor de Direito do Consumidor, Ivo Grégio. Doutor Ivo, bem-vindo à Opinião. Muito obrigado, Wilson. Prazer estar aqui. Agora, quando se fala do Código de Defesa do Consumidor, todos nós somos cidadãos e consumidores. Sem dúvida. Se a Constituição é importante, o Código de Defesa do Consumidor também é. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é eficiente? Para um país que cresceu tanto o consumo, ele gera para o brasileiro segurança? Ele é um diploma legal indispensável, Wilson. Não tem como negar a importância dele. Principalmente porque as relações de comércio, as relações de consumo, elas tiveram uma mudança muito grande nas últimas décadas. É todo o implemento aí do comércio eletrônico, toda a melhoria de renda do brasileiro, isso gerou, sem dúvida nenhuma, um acréscimo no consumo. E o Código Civil, o direito comercial antigo, eles não tinham meios adequados para solucionar os problemas de consumo. Então o Código, ele foi necessário, ele é necessário e ele ainda é bastante eficiente. Claro, ele precisa de instrumentos que permitam a ele manter essa eficiência que ele ganhou no início, agora com esses novos tempos. Daí a necessidade de algumas reformas que estão em andamento. Nessas que estão em andamento, qual que o senhor apontaria que seria necessário agora? A questão do comércio eletrônico, por exemplo? Sem dúvida. Na verdade, são 4 pontos básicos que essa reforma está tratando. Questões de ordem ambiental, principalmente no que diz respeito à proteção do meio ambiente, resíduos de consumo. As questões que envolvem o comércio eletrônico, que na época em que o Código de Defesa do Consumidor veio, ainda não havia comércio eletrônico. Isso é uma evolução aí da última década. Então é preciso que o Código se modernize nesse ponto e esse projeto de lei está lá para isso. A questão que envolve o superendividamento é um fator que preocupa as autoridades, preocupa o Poder Judiciário. Economicamente é um fator que demanda uma lei específica para tratar dele. E o Código pretende fazer isso? Deixa eu aproveitar um parênteses. Para o senhor, quem que é o grande vilão? É a empresa, por exemplo, as financeiras e seu excesso de crédito? Ou é o consumidor que não sabe administrar isso? Onde estaria o elemento mais importante para esse endividamento do brasileiro? Olha, é complexo tratar desse tema. Não dá para você achar um vilão só. O consumidor está despreparado para o crédito. Principalmente à medida em que as famílias brasileiras ganharam um pouco mais de renda, e aí passaram a ter um consumo mais efetivo. E consumo demanda crédito, não tem jeito. É preciso preparar esse consumidor. Só que do outro lado, ele sofre a influência de um mercado que precisa se movimentar. E esse mercado muitas vezes leva o consumidor a adquirir produtos, serviços mediante crédito fácil, sem ter a responsabilidade de verificar se esse consumidor tem a condição de endividamento ou não. Então aí tem a responsabilidade da empresa, em saber com quem ela está lidando. Da empresa, exatamente. Essa ideia de vender por vender não vale mais. Não vale mais. E a reforma vem com uma série de dispositivos nesse sentido. Fazer com que a empresa assuma esse papel dela de quem fomenta o crédito, mas tem que também garantir que aquele consumidor que está ali não é apenas alguém que vai comprar os seus produtos, mas que vai ter condição de lá na frente poder saldar suas dívidas também. A garantia dos produtos, esse é outro tema interessante. A gente tem hoje vendido no mercado uma grande quantidade de produtos em que eles muitas vezes não são aquilo que se promete, não é aquilo que se vende. Como é que se faz para garantir aquilo que se compra? Essa reforma, inclusive, está tratando também desse tema, aumentando os prazos de garantias, que vão até 2 anos ali para visto de fabricação, estabelecendo regras um pouco mais rígidas quanto a essas garantias legais e permitindo que o consumidor se arrependa muito mais facilmente nas aquisições que ele faz pela internet, fora do estabelecimento comercial, aumentando inclusive o prazo, que hoje é de 7, ele está aumentando para 14 dias, está dobrando esse 2 semanas. 2 semanas. Permitindo e exigindo que o fornecedor facilite para que ele possa fazer
esses procedimentos de arrependimento, esses procedimentos de reclamação por garantia, por mau funcionamento, por vício. Então, essa reforma ela tem elementos bastante expressivos para que o código ganhe essa modernidade que a gente precisa hoje. Essa reforma conseguiria fazer que empresas como a telefonia parassem de abusar tanto? Aonde que a gente pode criar um mecanismo mais eficiente para punir as empresas quando elas não respeitam, às vezes, nem o Código de Defesa do Consumidor? Aí entra um fator importante. Logo no início você disse que os PROCONs estavam um tanto sem força para poder agir. Essa reforma ela traz uma disciplina mais adequada para as ações coletivas. Esse problema de telefonia não é um problema esparso de alguns consumidores, é um problema que envolve toda a coletividade de consumidores que contrata esse tipo de serviço. E a ação coletiva existe para isso, para poder resolver o problema de um grande número de pessoas através de um único processo. E ele está abrindo agora a margem para que o PROCON inicie um procedimento administrativo coletivo. Ao invés dele aceitar e processar cada reclamação individualmente, ele vai fazer isso em bloco. E ele prevê, inclusive, que o PROCON vai ter a competência e a legitimidade para designar as audiências de tentativa de conciliação, onde a empresa tem que comparecer. Então deixa ela não pode mais se isentar como a gente encontra. Deixa de ser uma faculdade e passa a ser um dever, uma obrigação. Ela tem que comparecer, ela tem que atender o PROCON, ela tem que abrir essa margem de negociação, sob pena de gerar a favor do órgão de defesa um título executivo onde ele vai poder pleitear uma indenização coletiva para essas pessoas. Agora, o cidadão, quando ele vai consumir, ele tem pouca informação muitas vezes. Ele tem a vontade, ele tem um desejo enorme de ter as coisas. Mas na hora que ele adquire, ele às vezes está assinando um contrato com algo que ele não conhece. Como fazer ele ser mais preventivo na hora que ele vai comprar o seu sonho e ele às vezes vai sair de lá com um pesadelo? Olha, todo o sistema do CDC que existe e que vem pós-reforma, ele parte de um princípio básico que é da informação. Garantir que o consumidor tenha informação. Se nós pensarmos como era há 20 anos atrás, 15 anos, e analisar hoje, nós vamos ver que já teve uma melhoria bastante significativa. O objetivo qual é? Tornar isso ainda mais transparente. Por exemplo, hoje, muitos sites de compras, de mais diversas marcas, você entra lá e não tem a razão social da empresa, não tem o CNPJ, não diz qual é o endereço físico dela, não tem um canal direto de comunicação para intimação, não tem nada. A partir da reforma, obrigatoriamente tem que ter. A partir da reforma, quando o consumidor clicar lá aceitando um contrato, imediatamente uma via contratual já tem que estar disponível para ele. Para que ele possa fazer a leitura, fazer a análise, e os principais dados têm que estar ali impressos de forma explícita, não lá no meio do contrato, mas já tem que você tem que procurar exatamente, já tem aquilo que é o mais importante dele saber, já tem que estar ali previamente, rapidamente visível para ele. Tudo isso é uma forma de tentar aperfeiçoar. Porém, não há como funcionar bem se esse consumidor não receber educação para o consumo. Esse é indispensável. Está preparado antes de fazer a ação de compra, por exemplo. Ele tem que saber o que ele vai procurar ali, como que ele tem que fazer essa busca, o que é importante ele saber, na aquisição de um produto ou de um serviço com preço parcelado. O que é importante ele saber? É a taxa de juros, por exemplo. Taxa de juro efetiva, taxa de juro nominal, tem diferença, juro composto, juro simples. Então são conceitos que o cidadão comum não domina. Então ele precisa ter isso resgatado lá no banco escolar, ele precisa ter isso resgatado através de políticas públicas de informação, para que ele consiga buscar essa informação mais adequadamente. Doutor, o senhor considera que o Código de Defesa do Consumidor, pela importância que o consumo tem na nossa vida, ele deveria ter medidas mais punitivas e deveria chegar a um ponto de você ter hoje empresas que elas sejam responsabilizadas, às vezes, de uma forma mais intensa e pública do que elas fazem? Por exemplo, existem algumas empresas que seriam obrigadas a colocarem, inclusive, publicamente, de que elas foram punidas por determinados tipos de ações que elas não cumpriram com o consumidor. É hora disso, de colocar a público o que se faz de errado? A efetividade das medidas punitivas, ela passa por um complexo problema de direito de defesa e contraditório. O que seria isso? Todas as empresas, quando sofrem
um auto de infração, quando recebem uma penalidade, quando são investigadas e de alguma forma se abre um processo administrativo ou judicial contra elas, elas vão ter que esgotar o direito de defesa delas. Isso é constitucionalmente garantido a elas e não pode ser diferente. E infelizmente esses procedimentos são muito demorados. E é aí que Quando o lado você ganha... toma conhecimento de um fato, ele já aconteceu há 10 anos. Aí perdeu o sentido total daquela penalidade. Então a gente cai mais de uma vez naquilo que a gente sempre cai, que é a morosidade. A morosidade. A reforma busca, através de um novo procedimento, principalmente das ações coletivas, dar muito mais agilidade a esses processos. Isso está lá previsto. O cidadão tem que se mobilizar mais. Quando se fala de processos coletivos, de ações coletivas, o cidadão tem que buscar, não só nessas ações, mas conhecer um pouco mais ele enquanto consumidor, antes mesmo do consumo, de prevenir outros, de tornar público certos tipos de atitudes. Uma forma do consumidor agregar conhecimento, obter uma ajuda especializada, é ele se associar. Uma associação de consumidores. Associações que podem ser, não precisa necessariamente ser só voltada para o consumo. Às vezes uma associação de bairro, um clube social que tem uma associação formalmente constituída, ela pode incluir nos seus objetivos sociais também a defesa dos interesses daquelas pessoas como consumidores. E aí buscar, através dos mais diversos meios de inclusão, a informação a respeito daquilo que interessa a ela. É possível, por exemplo, fazer convênios com universidades, com faculdades de direito, para que esse conhecimento que está lá, restrito às salas de aula, lá com os alunos dos cursos de graduação, dos cursos de administração, que têm noções de direito do consumidor, passem a agenciar e ajudar essas associações aí no trato desses assuntos. Eu acho que isso é um aspecto social bastante relevante. Essas associações, elas têm legitimidade para representar essas pessoas em ações coletivas. Elas têm condição de colaborar com o poder público, principalmente com os órgãos de proteção, na fiscalização, na aplicação das leis. Eu acho que isso é necessário. A pessoa se conscientizar de que ela sozinha, claro, ela tem os seus direitos individuais, que ela vai buscar na via judicial, que ela vai ter um respaldo. Mas em associação é muito mais fácil você buscar a efetividade desses direitos. Conversei com o Vilgrégio, ele é mestre em Direito, especialista, professor de Direito do Consumidor, e o cidadão antecede o consumidor. Então, como cidadão, você pode fazer muito, como nós falamos aqui, para você agir como consumidor de forma consciente e evitar que o seu consumo se transforme depois num problema difícil de resolver com o endividamento de boa parte da população brasileira hoje. Mais de 50% das famílias hoje estão endividadas. Doutor Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui na Opinião. Eu que te agradeço, obrigado. Até o nosso próximo programa.